sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Tema de hoje, envelhecer bem. A nossa célula no corpo, ela é programada para se multiplicar algumas vezes. Então ela é capaz de regenerar por várias vezes. Porém, ela chega um momento que ela começa a diminuir essa capacidade. E aí isso vai começar a afetar os nossos órgãos. Sistema circulatório, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema imunológico. Então, isso tudo vai acarretar numa diminuição dessa capacidade. E isso vai favorecer o aparecimento de doenças, enfim. Especificamente no sistema nervoso central, a perda dessa capacidade do neurônio de se regenerar vai começar a acarretar em problemas de memória, podendo evoluir inclusive para doenças demenciais. O envelhecimento começa inicialmente nas nossas células. E é lá onde todo o processo acontece. Entendendo um pouquinho mais sobre esse processo, a gente pode lançar mão de muitas estratégias cujo objetivo é nos dar uma melhor qualidade de vida. Nunca se viveu tanto como na época atual. Isto tem a sua razão de ser. As condições socioeconômicas melhoraram, o conhecimento médico tem crescido muito. Existem muitas teorias que falam sobre o envelhecimento celular. Tem a teoria genética, né? Para ela existem compostos hoje já com muitas pesquisas realizadas. Também a teoria imunológica, aonde nós vamos perdendo a nossa capacidade de defesa. Para essa teoria é extremamente importante que nós aprendemos a cuidar do nosso intestino, porque ele é a fonte de toda a nossa defesa. Hoje existem substâncias que fazem esse estímulo, especialmente a glutamina. Também existe a teoria dos radicais livres, a do estresse, que é a que mais envolve o nosso dia pela agitação contínua. Trabalhar com antioxidantes e antirradicais livres tem nos melhorado em muito a nossa qualidade de vida a nível celular. Envelhecer com saúde significa tu ter condições de caminhar, de se comunicar, de dançar, de fazer uma academia, se alimentar de forma saudável, nadar, por que não? Não é? Cada um tem o seu objetivo. Parte do envelhecimento saudável, sem dúvida, se deve a uma nutrição adequada. E essa nutrição adequada pode nos levar à prevenção de doenças crônicas que são prevalentes, que são comuns na idade adulta e na senilidade. Uma dessas doenças, uma das mais comuns, é o diabetes tipo 2, outra é a hipertensão arterial sistêmica. Então, sabe-se que pessoas que têm risco de desenvolver diabetes tipo 2 podem prevenir o aparecimento dessa doença através de mudanças importantes no estilo de vida, como diminuição de peso, como prática de exercícios físicos, em torno mais ou menos de 150 minutos por semana, com uma frequência de 5 vezes, e com uma alimentação saudável de maneira geral. Hoje nós estamos aqui na Feira do Agricultor no Largo da Estação. Essa feira acontece toda semana em diversos bairros da cidade e essa aqui especialmente é muito interessante porque ela tem muita variedade, muita oferta e sempre os produtos são interessantes na medida que eles são vendidos pelos próprios produtores. Então, se nós estamos pensando numa alimentação saudável e numa alimentação sustentável, a gente tem que pensar também em questões do tipo assim, ó, quanto o meu alimento está viajando até ele chegar na minha mesa. Nesse sentido, nós incentivamos que as pessoas
deem força para a agroindústria, para a agricultura familiar, que ficam em torno da cidade, por 2 motivos. Primeiro, porque é um alimento mais saudável, mais sazonal, e segundo, porque ele tem essa questão da sustentabilidade e da força para a economia familiar. E ele tem também uma coerência com a natureza. Por exemplo, no inverno nós temos uma grande oferta, a natureza nos oferece os cítricos, não é? Então é importante a gente consumir laranja, limão, bergamotas. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de vitamina C e isso faz bem, ajuda o corpo a combater os problemas de saúde do inverno. Outro alimento que é super ofertado nessa época do ano são os tubérculos, não é? Então, a batata doce. A batata doce é excelente, tanto para preparações salgadas como doces. A gente pode fazer um bom nhoque, pode fazer a batata assada no forno. É a estação do aipim, né? Outro tubérculo que é excelente para a saúde. Então, olha que linda, ó. Como é que a gente conhece um aipim? Primeiro, ele está extremamente branco, né? Está branco, ó, e ele quebra com muita facilidade. Então, esse aqui é um aipim que vai ficar tenro na panela. Esse aqui você higieniza bem, tira a casca, ferve. Você pode fazer um purê de aipim, uma sopa de aipim, um escondidinho, enfim, uma série de preparações. A gente não tem que se preocupar só com a saúde, mas principalmente com o sabor, né, com o gosto das coisas que nós consumimos. Da alimentação, eu quando era pequena, tinha uns 10, 12 anos, eu não sei, eu acho que uns 10 anos. Chegou uma amiga falando com a minha mãe, eles, mas que menina gorda, dona Elvira, porque minha mãe se chamava Elvira. Dona Elvira, que menina gorda que você tem. Eu ouvi. E daí, daquele dia em diante, minha boca fechou. Para comer, né? Comer só para viver, como eu disse, né? Desde os 6, 8 anos de idade, nós podemos pensar em, olha, eu preciso ter uma alimentação saudável, o suficiente para que eu também tenha uma massa óssea suficiente para envelhecer com saúde. Depois nós podemos diminuir a perda, nós podemos parar a perda, nós podemos até conseguir um pouco de massa óssea, né, pela alimentação, pelos exercícios, pelos tratamentos médicos, mas nunca como desde a fase da criança até o jovem. É muito mais fácil porque eles estão numa fase em que nós podemos adquirir naturalmente essa massa óssea. E daí vai incluir toda essa vida saudável, né? Exercícios, alimentação, sol, evitar fumo, café, evitar álcool. Em primeiro lugar, trabalhar sempre. Nunca parar de trabalhar. Porque se tu está ocupada, tu não pensa em outras coisas. Então, o trabalho dá saúde. Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos e ainda não parei. Então, eu nunca parei de trabalhar. É difícil de me ver sentada numa cadeira. Toda pessoa tem o direito de ser feliz e independente de ter uma doença crônica, é importante a informação, o esclarecimento e a prevenção, porque com isso todas as pessoas vão ter condições de melhorar a sua vida e voltar a ter a alegria de viver mesmo convivendo com a doença e com o auxílio de seus amigos, com seus familiares. Seu médico assistente dá para ter uma vida bem boa, mesmo sendo após na velhice, tem que ter um padrão de vida bem bom. É importante salientar que as doenças crônicas como hipertensão e diabetes, como diz o nome, elas são crônicas e elas são incuráveis. Então, existe tratamento, existe controle, mas uma vez que a pessoa desenvolve, ela passa a ter aquela doença para sempre. Hoje em dia, o que se faz é a prevenção, o apoio
tá? Psicológico e o tratamento precoce, que é fundamental. A questão das dores, como artrite, artrose, osteoporose, todas essas doenças que vêm junto com a idade também, dentro da água, dentro da aula de hidroginástica, ameniza muito essas dores. Claro que tem que ter a prática da hidroginástica, né? Praticando de 2 a 3 vezes seria o ideal por semana. A gente tem um resultado com uma significância bem grande em relação a dores. É importante não evitar a deformidade nas pessoas para elas poderem ter uma vida melhor. E com o medicamento, consultando o médico especialista, isso está sendo possível. Hipócrates, pai da medicina, usava uma frase a qual eu nunca esqueço e procuro aplicar, que todo o alimento é o nosso remédio. E a gente tem que ver o alimento como o nosso remédio e o nosso remédio como o nosso alimento. Como é o envelhecer, é a terceira idade maravilhosa? Aquilo lá, não sei o que, maravilhoso, é mentira, não é maravilhosa coisa nenhuma. Não é. Feliz de quem tem saúde. Eu, graças a Deus, tenho saúde, algum probleminha ou outro, mas isso é de menos. Mas não é, não. A gente tem restrições, tu tem que te cuidar muito mais. Eu nunca tomei remédios, fui tomar remédio depois de 70 anos, quer dizer, uma graça de Deus, claro. Porém, ele tem que encontrar prazer, né? Se ele não encontrar, muitas vezes ele adoece. Atrapalha o convívio familiar de quem circula ele, né? De amigos. Se torna uma pessoa muito pesada, uma companhia pesada. Né? Então, aí ele vai vir ao tratamento quando isso, por algum momento, isso começar a atrapalhar demais. Ou trazido pelos filhos, ou os amigos orientando ele. Eu não quero pensar, mês que vem eu vou juntar um dinheirinho e vou para o Japão. Eu não quero ir. Eu não tenho mais idade para me cansar numa viagem tão longa, sabe? Mas eu posso pensar que, bom, amanhã vai ter sol, eu vou caminhar no jardim do meu edifício, que é uma maravilha, vou olhar as flores, vou sentir o perfume das flores. Isso é uma coisa linda. Então vamos valorizar as pequenas coisas. Quando não se pode mais nas grandes, vamos nas pequenas, que são muito mais importantes. A terceira idade, eu sempre digo para os meus alunos que assim, tem uma idade estipulada, mas só fica velho quem quiser. Desde o momento que eles estão praticando, estão vindo à aula, mesmo nos dias frios, que eles têm essa emoção de vir à aula, essa vontade de vir à aula, isso já deixa de ser velha a pessoa, isso já tem um espírito novo, espírito jovem, de querer estar sempre bem, de querer estar sempre dentro de uma sociedade, e isso faz com que a pessoa envelheça bem menos. Eu faço comida, ajudo a fazer comida, arrumo minha cama, faço ginástica, hidroginástica 2 vezes por semana. E de vez em quando vou jogar uma cartinha também, nas quarta-feiras de tarde. Para ficar com as amigas, conversar, passar umas horas diferentes, né? Que o fator de risco para a demência é a idade, então quanto mais velho a gente for ficando, mais chance a gente tem de ter um quadro demencial. Tá? A principal é a doença de Alzheimer, tá? Mas ainda tem muitas demências relacionadas com a circulação, pressão alta, né? Que podem criar pequenos infartos no cérebro e isso diminui a capacidade cerebral. E aí ter sequelas no pensamento, na memória. Leio bastante, muito agora, porque uma vez eu fazia tricô e crochê para os pobres, que ainda tenho lá uma sobra. Mas depois me deu uma dor no pulso que não posso mais mexer com as agulhas. Então agora no lugar do trabalho eu leio. Para prevenir a doença, vamos dizer, vascular, bastante cuidado com a pressão, se a pessoa tem pressão alta, cuidados circulatórios, ter bom padrão alimentar, evitar gorduras em excesso, poder acrescentar um exercício físico. Na doença de Alzheimer já é uma questão muito em termos de pesquisa. Falam em ter hábitos de leituras, né, para estimular essa função cerebral, o exercício físico para melhorar essa oxigenação.
Outro detalhe muito importante, que tu possa fazer dentro de casa, que tu tenha um trabalho manual para fazer, que tu aprenda alguma coisa, que tu saiba ir para a cozinha fazer uma coisinha boa, um bolo, porque isso distrai muito, passa as horas. E um livro bom é um companheiro que é um amigo maravilhoso. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. A Clínica de Repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família. Clínica de Repouso, Hospital Psiquiátrico. Fone 3223-9090. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54-30-27-2377. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, envelhecer bem. Que aquela população que é longeva, aquela população tem como característica o quê? O prazer de viver, estilo de vida, restrição calórica, e tem um cortisol, que é o hormônio do estresse, muito baixo. Então eles têm estilo de vida muito bem caracterizado, que se mostra efetivo, permitindo-lhes uma vida longa. Para o idoso ter uma velhice satisfatória, o que hoje em dia é descrito é que ele deveria ter uma aceitação que ele está nesse ciclo vital, né? Ou que ele está nessa posição do ciclo vital, que a renda diminuiu, que ele já não é um assunto central. Por exemplo, uma das coisas muito importantes de saber envelhecer é aprender a calar a boca. Porque quando tu casa, tu manda na tua casa, tu manda nos teus filhos, tá? Eles crescem, eles casam, eles formam a família deles. Então eu digo sempre, a gente senta no banco de trás, do alto. Então assim, ele vai poder perceber que agora é o tempo de ele poder ficar com os netos, de ele poder usufruir o lazer dele, né? De ele não se sentir culpado de ter o tempo livre, né? Então isso aí favoreceria ter uma velhice mais tranquila. Uma boa mastigação, uma boa ingesta líquida, uma boa perseguição evacuatória, um sono de boa qualidade, atividade física, uma boa interação social, tendo o cuidado dos exames fundamentais. A gente indica também os leite e derivados, então principalmente o iogurte, que tem a presença dos lactobacilos vivos, são micro-organismos que protegem então a parede intestinal, então protegendo também dessas doenças, inclusive do câncer. O intestino saudável é responsável pela nossa maior parte em termos de defesa imunológica a nível de mucosas, seja da boca, do nariz, garganta, ouvidos. Tem um bom aporte, ter acesso à saúde,
Isso é comprovado que pessoas que têm mais acesso à saúde vão viver mais e melhor. Ter um aporte financeiro, a questão financeira para o idoso é bem importante, porque a renda já diminuiu, né? Então é uma questão que tem que ser cuidada. A dieta, né? O exercício físico, ter pessoas que possam prevenir o idoso de ficar muito isolado, né? Que seja uma rede de apoio, né? Acho que esses aspectos assim, influenciariam bastante na qualidade de vida do envelhecimento. Assim. Aí, Marlene, tudo bom? Eu acho ótimo a gente vir aqui, porque a gente encontra essas pessoas como a dona Marlene Mandelli, que é uma figura extraordinária e que ela faz as suas compras toda terça-feira. E vem cá, Marlene, conta um pouco para nós aqui, por que tu gosta de vir aqui na feira? Eu gosto porque além de ter variedade, é tudo bem novinho, né, Beatriz? E eu me realizo aqui, a adrenalina da gente sobe. E o que tu gosta de comprar mais? O que tu faz? Verdura? Verdura e fruta. E fruta? Eu gosto de comprar para os filhos também. Tu compra para os filhos? Então me dá uma receitinha assim bem rápida do que tu faz com uma verdurinha, que tu acha que faz bem para tua saúde, que tu te sente bem quando tu come. Ai, meu Jesus, o que eu faço? Eu gosto muito de fazer o couve chinês refogadinho. Eu ponho uma cebolinha picadinha, quando ela está dourada eu coloco o couve chinês e depois, quando está prontinho, eu coloco um ovinho só e bato bem junto com couve e queijinho ralado. Ai, que delícia! Então aí, obrigada, Marlene, valeu, querida, obrigada. Sempre pensar de hoje para frente. Nada de guardar rancor, nada de dizer, se alguém me ofende, eu agradeço. Então não fica pensamento ruim na cabeça, né? Esquecer, o que passou, esquecer. E se alimentar bem, cuidar muito da vida, porque se tu não te cuida, não adianta, né? A pessoa tem que participar. Jogar carta é uma coisa maravilhosa. Também, eu gosto, eu jogo, uma vez por semana. Tenho amigas maravilhosas como a minha querida Amabile, que joga conosco, a nossa companheira fantástica. Então, para saber envelhecer, tu tem que te cuidar mais, com certeza. Tu tem que sonhar. Computador funciona melhor. Tem que se arrumar direito, ser útil, continuando a vida sendo útil. Isso é uma alegria de viver. Um bom astral, procurar alegria e não ficar em cima de, às vezes, alguma coisa negativa. Isso ali é muito importante. Eu vejo assim que isso ergue a gente, rejuvenesce, deixa a cabeça mais limpa. Eu nasci num ambiente que era assim, lutei, conquistei, perdi algumas coisas e agora eu estou nesse momento da minha vida. A velhice devia ser encarada como isso. Não no sentido de ficar remoendo o passado, porque o si não existe, né? O si acabou. Eu quero ser feliz. Quando eu penso no passado, algumas vezes me vêm coisas assim, tristes, eu tiro da cabeça. Eu penso logo numa coisa boa que eu tive, uma lembrança linda, uma coisa boa, porque senão tu fica depressiva. Tu não pode estar pensando em coisa triste. Isso tem que fazer esforço. Para mim é fácil, porque eu tenho temperamento, eu gosto de festa, eu gosto de ter amigos. Eu conservo meus amigos, porque eu gosto, eu acho que a gente tem necessidade disso. Medical TV, a vida e a medicina. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara.
A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Sedimagem Diagnósticos por Imagem, equipamentos de última geração e uma equipe altamente capacitada. Ressonância nuclear magnética sem túnel, tomografia computadorizada, mamografia digital em alta definição e raio-x com captação digital, ecografia com Doppler e densitometria óssea. Sedimagem Diagnósticos por Imagem. Prevenção, sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Tema de hoje, envelhecer bem. O dormir bem significa ter o cuidado de jamais alimentar-se num período que seja em torno de 3 horas prévias ao ato de deitar-se, evitando alimentos pesados prévios ao ato de deitar-se. Não levar para a cama as preocupações do dia a dia. Hoje em dia o sono é uma coisa muito importante, inclusive para o humor. A pessoa fica menos irritada, dormindo melhor, se alimenta melhor. Né? A questão do peso influencia com um sono bom. Né? Então, no idoso é uma questão a ser bastante olhada com cuidado. Assim. Porque preocupações financeiras, eventualmente, sejam corrigíveis só no dia seguinte, porque o banco só vai estar aberto no dia seguinte. Então, o que ele precisa é uma qualidade de sono e não uma quantidade. O ideal seria até que não tenha no quarto a televisão. O quarto, a cama, o nest, como chamam, o ninho, que seria a cama, é um ambiente intocável para um bom repouso. Essa banca aqui é muito boa, a gente compra muito aqui do nosso amigo, ele sempre traz uma variedade incrível de hortaliças, né? O rabanete que está na época. Esse aqui é excelente para uma salada, ele é super fresco, ele traz assim uma picância natural, então ele se presta muito, né, para ser consumido com azeite de oliva e um pouquinho de vinagre. Nós temos aqui o nabo de 2 tipos, que é muito bom para a saúde, também excelente, ele é leve e fresco, tem pessoas que não conhecem, não sabem como consumir. E a gente pode fazer uma salada excelente juntando, por exemplo, essa couve chinesa em folha, nabo ralado e cenoura ralado. Se a gente quiser incrementar, dar uma cor a mais, nós podemos colocar uma beterraba, que fica muito bom também. A gente pode fazer, e que é excelente, é o seguinte, ó, a gente escolhe as beterrabas menores, né? A gente lava elas, tira bem essa terrinha, né? E depois a gente põe numa forma, põe no forno
com umas gotinhas de água e deixa ela assar. Ao cabo de uns 40, 45 minutos, como ela é pequena, ela está totalmente macia por dentro. Aí a gente pela, né, pela a beterraba, corta ela no meio e serve morna, uma salada morna para o inverno. Fica absolutamente interessante e traz um sabor completamente diferente. Por quê? Porque no momento em que a gente assa a beterraba, a gente não coloca ela dentro da água, a gente segura dentro da beterraba os nutrientes, então nada vai na água. Se a gente quiser depois fazer com a mesma beterraba, a gente pode processar, né, e faz uma sopa de beterraba muito gostosa, muito nutritiva e super sem caloria. Em termos de alimentação, o ideal sempre seria aquele em que a gente pudesse construir uma pirâmide em que a base alimentar seja matinal, gradativamente vai se construindo esta pirâmide a partir da base alimentar matinal, com pequenas alimentações a cada 3 horas, de menor quantidade, de tal sorte que à noite reste pequenas alimentações, de tal sorte que nas 3 horas prévias ao ato de deitar, o indivíduo esteja com o estômago com pouco alimento. Hoje nós vivemos no nosso país e em vários países em desenvolvimento a chamada transição nutricional, onde nós passamos de um país que antigamente sofria muito de desnutrição e subnutrição para uma nutrição inadequada e excessiva. Acontece que a prevalência, que é a frequência, né, de pessoas que têm obesidade, ela vem aumentando em consequência dessa alimentação inadequada. E, ao mesmo tempo, a prevalência de diabetes tipo 2, de doenças relacionadas ao aumento de peso, como também a hipertensão, vem aumentando da mesma maneira. A gente tem como substituir o uso do sal, então, por exemplo, até no tempero de saladas, a gente indica muito, então, temperar o vinagre. Então, colocar ervas dentro, né, alecrim, a gente pode colocar manjericão dentro do vinagre, dentro do azeite, porque isso já dá um tempero a mais e a pessoa vai acabar utilizando menos o sal. O manjericão, pessoal, ele é super importante porque como ele tem uma picância natural, ele quase que substitui o sal. Então, tem pessoas que têm dietas de restrição de sal, podem se beneficiar muito usando manjericão, manjerona, o próprio alecrim ou tomilho, para aromatizar as suas saladas, né, e a sua comida. Dizem que a manjerona é a erva que traz a felicidade, né? Então diz que quando a gente está tristinha, a gente faz um chá de manjerona e toma esse chazinho, a gente se sente bem, né? Bom, se isso é verdade ou não, não sei, né? Mas só o fato de a gente fazer alguma coisa pela gente quando a gente está tristinha, talvez isso ajude, né? Então fica a dica, né? A gente pega um pendãozinho assim, faz um chazinho, ele é delicioso, levíssimo. A sálvia é um tempero milenar e os gregos diziam que ela tinha poderes curativos muito fortes. Então eles faziam não só utilizavam a sálvia, né, para temperar a comida, como para fazer chás e infusões para a manutenção da saúde, para fortificar, né, para combater as gripes, uma série de usos, não é? O estômago produz um hormônio chamado grelina e este hormônio não deve ser acionado à noite, porque ele vai estimular hormônios da fome, e este hormônio da fome, ele estimulando o hipotálamo, ele vai favorecer, na verdade, com que o indivíduo coma muito
e isso possivelmente até favoreça a obesidade. Eu nunca tive problema de peso. Eu sempre tive o mesmo peso, sabe? Agora que eu estou ficando velha, eu engordei um pouco. A gente muda o corpo, tem uma diferençazinha. Mas também isso não tem importância, desde que tu te sinta bem. Quando a gente fala de alimentação e longevidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, nos alimentos que trazem uma qualidade de vida e que previnem doenças, principalmente doenças cardiovasculares, o câncer, né, doenças, enfim, que tem a ver com a alimentação, né, que a gente pode prevenir com os alimentos. Então, dentro dessa ideia, o que a gente usa normalmente é a dieta mediterrânea, que então tem os alimentos, a gente indica os alimentos então ricos em fibras, que aí está presente nas leguminosas, nas hortaliças, nos vegetais em geral, né, nas frutas, e são alimentos então que previnem essas doenças porque eles têm fibras, previnem principalmente as doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao colesterol, inclusive o câncer. Esse aqui é o radíquio, tá? Isso aqui é uma espécie de sei lá se é um tipo de um alface, mas enfim, ele tem essa cor maravilhosa, essa cor roxa, linda de morrer, que ele tem a folha bem consistente. E sabe o que é bacana de a gente fazer, pessoal? É assim, ó, para o inverno, uma salada quente. Como é que a gente faz? A gente só elimina essas folhinhas que estão mais danificadas, né? Aí você corta ao meio, né? Abre, bota talvez uns 3 ou 4, você abre ao meio, põe numa forma, põe no forno por uns 20 minutos com um pouco de sal em cima e azeite de oliva. Ela vai murchar e vai ficar uma salada morna, de uma suavidade, de um sabor assim incrível. Às vezes as pessoas não gostam, dizem, eu não gosto de salada. Não gosta porque talvez não tenha experimentado, não tenha sentido o sabor, a chicória. A chicória é outra salada incrível que é dessa época, que também pode ser posta no forno, só eliminando essas aqui, ó, que estão soltando ou que estão danificadas. Lava ela bem, põe na água com um pouco de vinagre, lava bem, faz assim, ó, tira a poeira, tira a terrinha e depois você pode pôr no forno assim mesmo, né? Dentro da forma, um pouquinho de sal e azeite. É uma delícia para consumir no inverno, né? Eu convido todo mundo a vir nas terças-feiras ou olhar o calendário da Feira do Agricultor. No sábado de manhã tem a Feira Sem Agrotóxico aqui nesse mesmo lugar. E assim, ó, é um momento importante porque a nossa saúde não está só na mesa, no médico ou no vidro do remédio. Eu acho que a nossa saúde está aqui, né? Nesse momento também em que a gente troca com as pessoas as informações e conversa com elas, enfim, é uma delícia. Hoje também a gente indica o vinho, que é considerado um alimento, né? Ele é rico em flavonoides, então, que são antioxidantes, que protegem das doenças cardiovasculares também, né? Diminui o risco de doença cardiovascular. Claro que a gente tem que cuidar também, tem que ser um consumo moderado, porque ele contém o álcool, né? Que ele é tóxico em excesso, né? A gente sabe disso, que ele não pode ser um consumo exagerado. Então, principalmente consumir durante as refeições. O azeite de oliva, que ele contém fenóis, contém antioxidantes, também prevenindo, né, o câncer e prevenindo todas as doenças cardiovasculares. Eu me alimento bem, eu procuro não comer muita fritura, gordura, mas sabe, de vez em quando também acontece, a gente peca, não é? Então, pequenas refeições durante o dia e boa mastigação. Nós temos dentes bons e bonitos para manter uma face bonita, mas também os dentes são úteis para uma boa mastigação. Hoje em dia a gente trabalha também com nutricosméticos que são conhecidos como pílulas da beleza. Então são
pílulas, né? São cápsulas, enfim, que têm componentes. Elas são interessantes, elas servem muitas vezes para complementar também uma alimentação. Existe uma substância que ela é fundamental nesse processo, que é o silício orgânico. Silício orgânico, existe uma série de trabalhos já hoje realizados e continuam sendo feitos esses estudos. Ele é fundamental para estabilizar e estimular a síntese de novas moléculas de colágeno junto com a vitamina C. Então, aportes diários, contínuos, na nossa alimentação, na nossa nutrição, de silício, de vitamina C, de zinco e de selênio são fundamentais para controlar esse processo oxidativo que acontece em função dos fatores intrínsecos de envelhecimento e também do fotoenvelhecimento. Então é importante a gente consumir todos os macronutrientes, então os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, as proteínas também. A gente vai ter uma absorção maior dos nutrientes, das vitaminas, antioxidantes e os minerais, se a gente tiver uma alimentação balanceada. O consumo da água também é muito importante. Mais ou menos, então, uns 2 litros por dia. A gente precisa para a questão também da absorção de vitaminas, também para a pele, que é importante, já que estamos falando, né, de terceira idade, é importante para a hidratação de uma maneira geral. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas, para qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco, feito por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e seguranças, especializados em psiquiatria. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas. Um serviço da Clínica de Repouso, 9917-8666. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: envelhecer bem. Outra classe de alimentos que a gente indica para essa questão de longevidade é o leite e os derivados, também a gente indica, principalmente o iogurte, então, por ter os lactobacilos vivos, que são os micro-organismos que protegem a parede intestinal, então, protegendo dessas doenças relacionadas ao intestino e o câncer também. E também pela questão do cálcio, a presença do cálcio é muito importante, principalmente para a mulher, na questão da osteoporose, prevenindo então essa doença. Nós temos às vezes pessoas que dizem assim, mas eu bebo muito leite e eu como os derivados, né? E eu me cuido, mas será que não existe uma causa secundária que não está fazendo com que o cálcio não seja absorvido? Porque além dele entrar no organismo, ele tem que ser absorvido. E às vezes, por exemplo, uma patologia secundária do tipo diabetes, hiperpara, alcoolismo, tudo isso pode dificultar a absorção do cálcio. E uma causa muito frequente e a mais frequente da falta de absorção do cálcio é
a falta da vitamina D no organismo. Não há vitamina D suficiente para carregar o cálcio para que ele seja absorvido. E isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que trabalham o dia inteiro fechado. Eu aqui trabalho fechada, numa sala escura ou quase totalmente escura. E isso faz com que eu tenha necessidade de suplementar minha vitamina D. Que a osteoporose é o enfraquecimento da massa óssea. Isso tem a ver com falta de sol, com pessoas mais magras, com fumo. E hoje em dia o tratamento é feito precoce porque é importante, porque tem um fator hereditário muito importante nessas doenças reumáticas. E o que se faz? Se usa estrógeno, se usa cálcio, vitamina D, exposição ao sol, exercícios físicos, como eu estou dizendo, que são essenciais. Cuidado para não cair, pessoas que têm osteoporose têm que cuidar em casa para não ter tapetes, para não resvalar, para não fraturar fêmur, entre outras coisas. Se fala em osteoporose nas mulheres a partir dos 45 anos e nos homens a partir de 50 anos. Nos homens, porque os homens também podem apresentar osteoporose. Nós podemos sugerir que uma pessoa deve ter osteoporose porque, por exemplo, uma mulher que é o grupo mais afetado, né, pela menopausa e a falta dos estrógenos, quando ela, depois dos 45, 50 anos, tem uma queda boba, cai da própria altura e tem uma fratura de punho, por exemplo. O raio-x, por exemplo, que é este aqui, ele não é um método adequado para ver osteoporose. O radiologista, bem treinado, obviamente, ele vai conseguir visualizar a diferença. Então, esse aqui é um raio-x normal, com uma densidade óssea normal. Este aqui é um raio-x de um paciente com osteoporose e, inclusive, que fez uma fratura pela osteoporose. Existem cuidados que são simples e podem ser feitos em casa para evitar, como eu falei anteriormente, quedas e fraturas, principalmente no osso da osteoporose, que é o osso mais fraco. Então as pessoas têm que cuidar na hora que vão caminhar em casa, os tapetes que estão no chão para não escorregar, porque isso é uma das grandes causas de fratura, e a fratura do osso de osteoporose, que é o osso fraco, é uma fratura que é muito mais complicada de solidificar. Outra coisa, as pessoas que têm artrose de joelhos têm que usar bengalas para elas não resvalarem, não cair. E se falando de artrose ou osteoartropatias, são alterações que comprometem os ossos e principalmente as articulações, né? Aqui, por exemplo, é um raio-x de joelho, em que nós temos um comprometimento intenso e significativo do fêmur, né, da patela, da tíbia e até do perônio. O fêmur e a tíbia estão pinçados, não tem mobilidade nisso aqui. Perdeu quase totalmente o espaço da articulação. A articulação, espaço articular é o que permite a articulação dos dedos, do joelho, os movimentos. Então aqui existe uma perda desse espaço. A osteoporose, exemplo, se tu tomar sol, se tu tiver uma vida boa, se caminhar, se tu tomar cálcio, vitamina D, se durante a menopausa tu começar já a fazer reposição hormonal, se o ginecologista achar necessário, tu pode prevenir que venha a fraturar o osso, entendeu? Mas assim, tu tem hereditariedade, como eu falei anteriormente, e o diagnóstico precoce. Agora, dizer eu vou ter tal doença reumática, não tem um exame, um marcador que diga que tu vai ter a doença reumática ou não. O exame ouro para o diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. A densitometria óssea é um aparelho que utiliza raio-x
porém uma baixíssima dosagem de raio-x. Não existe preocupação em relação a isso, em relação à radiação. Indolor, o aparelho não toca na paciente, ele só passa por cima dela e as aquisições são feitas para a coluna, para o fêmur e para o punho, se necessário, e até do corpo todo. Mas existe um protocolo para a realização da densitometria óssea que se preconiza de 2 em 2 anos. Tá? Isso para pacientes no climatério que já tem a possibilidade de desenvolver a osteoporose devido à ausência dos hormônios, né, a baixa hormonal. E outra doença também que é muito frequente na minha área é a artrite reumatoide, que é uma doença que acomete, que é uma inflamação das articulações e é muito frequente na minha área, que inclusive as pessoas têm deformidade em mãos, têm aquelas famosas mãos viradas para o lado, e o tratamento é prevenção, quando tiver os primeiros sintomas, consultar um médico reumatologista, especialista, para evitar com que essas doenças tenham um caráter de deformidade e piorar muito a vida, a sobrevida das pessoas e principalmente o modo da pessoa viver. Medical TV, a vida e a medicina. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Sedimagem Diagnósticos por Imagem, equipamentos de última geração e uma equipe altamente capacitada. Ressonância nuclear magnética sem túnel, tomografia computadorizada, mamografia digital em alta definição e raio-x com captação digital, ecografia com Doppler e densitometria óssea. Sedimagem Diagnósticos por Imagem. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, envelhecer bem. Eu sou muito adepto de que nós estejamos sempre em atividade física. Nós, a partir de determinada idade, precisamos de atividade física supervisionada. Se é uma pessoa saudável, ela pode ter o mesmo programa de um adulto, tá? Mas se é uma pessoa que já vem com o processo de envelhecimento já muito apurado, já tem problema de osteoporose, diabetes, doenças, né, cardiovasculares, então ela tem que ter um cuidado um pouco mais abrangente, que cuide um pouco mais da pessoa para ela não vir a ter problemas dentro da atividade física, né? Eu faço alternadamente natação e musculação. Então com isso aí o estresse não chega, né? É uma forma de fugir do estresse, né? Porque leva para um outro lado, um crescimento, né? De uma forma física, onde se procura ter uma vida saudável. A atividade física
produz endorfina, e a endorfina é um dos grandes opositores do cortisol, que é o hormônio do estresse. Não tenho colesterol alto, não tenho triglicerídeos altos, tudo baixo, né? E glicose também baixa, então estou dentro dos parâmetros. E isso eu devo a procura de manter uma certa forma física, porque dessa forma também a forma intelectual também se desenvolve. Eu me dou o luxo de 2 vezes por semana vir para a hidro. Então, de tarde, 2 vezes por semana, eu dificilmente falho. Aliás, não falho. Se eu falho uma vez, eu sinto muita falta. Eu sinto até nos ossos, no corpo, etc., muita necessidade desse exercício. Me sinto bem, eu tinha dores musculares, etc. e tal, de tendões. Foi tudo embora, foi tudo para o espaço isso. A ida do ginásio para mim é 100% boa, porque eu estava com problema de coluna e hoje eu estou, não estou curado, mas não sinto mais aquelas dores no corpo, na junta, na coluna que eu tinha, né? Na questão fisiológica, desde da força muscular, cardiorrespiratória, diminui taxas de colesterol, taxas de glicose, dores musculares, dores ósseas, né? E até a questão, então, emocional, que eles vêm para uma descontração, eles vêm para procurar sociabilização, para ter aquele momento de interagir com colegas, com amigos, com ex-colegas também que acabam encontrando aqui dentro da aula de hidroginástica. Mas eu acho que não tem como a gente ficar pensando lá na velhice. A gente tem que viver cada ciclo vital. Cada nosso, a pessoa é criança, a pessoa é adolescente, a pessoa é adulto jovem, a pessoa começa a ter um envelhecimento, a pessoa é uma idosa. Então, cada ciclo desse, eu acho que a pessoa devia pensar em viver o que o ciclo exige da vida. Esse envelhecimento tem que ser perceptível para nós, enquanto seres humanos, enquanto nós estamos aqui, procurarmos o nosso ponto de equilíbrio para que a gente possa ser o melhor possível. Isto é estar jovem, isso não tem idade. Então eu acho que se a gente viver cada parte do nosso ciclo de vida bem, pronto, a gente vai ter uma velhice boa. Né? A gente vai olhar para trás com satisfação. Acho que essa é a palavra. Medical TV, a vida e a medicina.